Bom dia, gurizada do primeiro ano. Eu espero que vocês estejam bem nessa quarentena aí. Espero que ninguém tenha enlouquecido. Tamo aí juntos. Se precisarem de alguma coisa, vocês sabem que vocês têm eu aqui para uma dica, às vezes uma palavra. Enfim, sabem que eu tô junto aí com vocês. Vamos dar uma breve revisão aí, né, do assunto. É a última aula, provavelmente, se não a penúltima. Dia 15 desse mês agora fecha o trimestre, então, por favor, entreguem tudo que vocês têm para entregar. Resumidamente, a gente ali na última aula começou a estudar sobre os tempos históricos, principalmente da Grécia e da filosofia grega. As duas não são iguais. Eu tenho o tempo histórico da Grécia, como cidade-estado, né, como uma nação, um reino. Não posso falar dessa forma, mas é para vocês entenderem. E da filosofia grega propriamente dita. Uma entra na outra, mas são diferentes. Na história da Grécia, eu tenho a Grécia lá de Ilíada e Odisseia, do Homero, ok? Grécia Homérica, né? Aquele filme Troia acontece nessa época, para vocês se localizarem. Aí eu tenho a Grécia Arcaica, que é o começo de tudo ali, a base da construção dos reinos e tudo mais. Tem a Grécia Clássica, que daí entra fortemente a filosofia grega. Ela começa na arcaica, mas ela vai dar um up, um crescimento muito grande na clássica. E depois eu tenho a época helenística, que é a época de Jesus lá, e um pouco depois, quando eles vão perdendo o território deles para os romanos, para os macedônicos e blá blá blá, daí perde a independência deles. Isso no tempo histórico da Grécia. Vale ressaltar que tem muitos filmes para assistir, Troia é um deles, eu tenho filmes de Jesus lá da Bíblia, dessa época tu aprende um pouco sobre o império deles, grego. Helenístico é bastante interessante vocês ver as obras, né? Na matéria de artes é bem interessante. E no período da filosofia grega eu tenho a pré-socrática, como vocês já sabem, eu estou chateando vocês bastante tempo com isso, que ou seja é antes de Sócrates, época arcaica ali. Aí depois eu tenho o período socrático. Esse período envolve a vida de Sócrates, obviamente, seus contemporâneos. Eles estudavam muito sobre as questões de ética humana e tudo mais, e políticas. Depois eu tenho o período sistemático na sequência, que vai, aí eu sou obrigado a fazer uma colinha, ela vai do século 4 ao século 3, ao final do século 3 a.C., ou seja, ele está lá próximo da época helenística, né, na Grécia. Estudava leis e tudo mais sobre como funciona, se a ciência é verdade ou se não é. E eu tenho ali o período helenístico ou greco-romano, que é do final do século 3 até o século 6 depois de Cristo. Ali, como a igreja romana invade, né, começa a dominar, a igreja romana que eu digo é a igreja católica, né, e essa igreja ela começa a dominar a filosofia e começa a ter um pensamento mais cristocêntrico, mais, como eu posso dizer, mais divino na filosofia, relação do homem com Deus. Resumidamente isso. Um abraço a todos vocês.